tarde, eu sou Milena Machado, sou mentora no QConcursos, sou policial civil no estado do Rio de Janeiro. Essa história começou faz tempo, desde quando eu era criança, eu sonhava em ser policial civil, né? Sempre gostei de assistir filmes de investigação, sempre gostei de uma ação em relação a filmes, a leituras, e me identificava com a profissão. Então, eu tinha esse sonho de ser policial desde criança. Quando eu cresci, eu decidi estudar para concurso, mas nunca tinha aquela iniciativa. Eu queria ser policial, mas não queria iniciar o estudo para concurso público. E curioso que eu nunca consegui estudar mais de um mês. Eu começava a estudar, não conseguia passar de um mês de estudos. Achava muito chato ficar ali estudando, sentado numa cadeira o dia inteiro, e não sabia organizar meu material, não sabia tudo aquilo que eu estava lendo, como fazer uma revisão, se tinha que fazer revisão, não sabia. E aquilo me desmotivava e eu deixava para lá. Até o momento que eu me deparei com uma situação na minha vida que me desafiaram a estudar para concurso e passar. E eu gosto de desafio, topei o desafio e acabei passando em 6 concursos em um ano e me tornei policial. Desde o começo, meu foco foi para a Polícia Civil, porque eu sonhava em investigar, né? Então, a Polícia Judiciária, uma polícia investigativa, então eu não tinha interesse na Polícia Militar e nem na PRF por conta da atividade de Polícia Judiciária. Então, a PF seria interessante, mas a prova ela trazia matérias que não me agradavam a princípio, eu precisava de um tempo de preparação maior. Então, já tinha dificuldade de ficar um mês estudando. Imagina estudar contabilidade, estatística, raciocínio lógico, português e raciocínio lógico, português e informática. Tem a informática também. Então, era algo que eu iria começar também e não ia dar continuidade. Então, eu busquei algo dentro, porque eu tinha uma certa familiaridade, por ser formada em Direito, e os concursos da área policial envolvendo Polícia Civil tinha uma cobrança mais direcionada para a área do direito. Apesar de termos ali informático, raciocínio lógico, português, a gente tinha um eixo de disciplinas que eu me identificava mais, eu conseguiria superar os obstáculos que eu tinha a princípio para conseguir estudar para um concurso. Então, eu me dediquei durante um ano estudando aquele eixo de disciplinas para a área policial focado na Polícia Civil e aproveitei outras oportunidades, como foi o caso da Polícia Penal, que eu também consegui aprovação ali com estudo de 2 meses, focado na área da Polícia Penal, que era bem semelhante. Tinha essa prova especificamente, tinham muitas diferenças, mas eu consegui aproveitar por conta de toda a preparação que eu vinha fazendo para a Polícia Civil. Engraçado, quando eu era criança eu queria ser policial, essa área investigativa, mas também eu gostava muito da perícia, né? Porque eu ficava vendo algumas séries e eu achava legal demais, achava interessante. Então, quando eu ingressei na faculdade aos 17 anos, eu pensei em cursar a faculdade de Direito exatamente para abrir um leque de oportunidades e possibilidades caso eu mudasse de ideia ao longo do caminho. Então, eu escolhi o curso de Direito, fui aprovada na Federal, né? Só que como eu era muito jovem e ficava um pouco distante de casa, meu pai não me deixou ir para Rural, aqui do Rio de Janeiro, e eu acabei fazendo particular mesmo, e por questões financeiras eu tive que trancar durante 3 anos a minha faculdade. Não de forma contínua, mas espaçado, né? Eu trancava 6 meses, 1 ano, e assim foi prolongando o meu término da faculdade, mas escolhi o curso de Direito exatamente visando a área policial, que na época, para perito, grande parte da prova era para a área de Direito e tinha uma outra parcela ali para Física. Depois isso mudou, mas na época foi por conta disso. Na verdade, é até curioso, porque eu não escolhi a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro que me escolheu, porque eu viajei vários estados do Brasil fazendo provas e acabou que a prova do Rio de Janeiro me chamou a atenção. Foi a primeira prova que eu senti vontade de desistir na hora da prova. Aquela prova que você olha e você sente que você não sabe nada. E aí você quer levantar e entregar a prova e ir embora. Eu olhei e falei, não é possível. E aí pulava outra e não dá. Eu senti vontade de pegar, entregar a prova e ir para casa.
Naquele momento que eu levantei a mão para entregar a prova, eu acabei decidindo ir ao banheiro. Lá eu lavei a minha nuca, joguei uma água no rosto e fiz aquela oração, né? Porque o concurseiro ele tem que pedir auxílio, não tem jeito. E ali eu pedi auxílio, né, me apeguei ali à minha fé, orei e falei, não, eu tenho que voltar e continuar aquela prova. E eu finalizei a prova até o final, porque eu via como uma oportunidade, eu não podia desperdiçar aquela oportunidade de estar fazendo aquela prova. Uma prova que eu fazia muito longe de casa, tive que pegar ônibus, metrô, Uber, foi lá perto do Projac a minha prova, e aconteceram muitas coisas. E ali na hora eu tive esse sentimento que eu nunca tinha tido antes. Eu tinha feito muitas provas e nunca tinha sentido aquilo. E acabou que eu consegui terminar até o final, entregar a prova e fui aprovada nesse concurso e fui convocada né, para o curso de formação, enfim, nomeada e comecei a trabalhar na Polícia Civil do Rio exatamente por conta dessa prova, porque quando eu fui convocada eu também fui chamada em outros concursos ao mesmo tempo. E eu optei pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta da história, como foi chegar até ali. Aquilo me chamou a atenção e eu achei que eu tinha sido escolhida para estar aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, onde eu vivo. E eu queria sair daqui, mas depois eu decidi que é aqui que é o meu lugar. Na verdade, quando eu iniciei o estudo para concurso público da área policial, eu comecei e só parei quando eu passei. Mas antes, surgiam alguns concursos administrativos, ou época que estava na faculdade mesmo, surgiam concursos e eu falava, vou estudar para isso aqui. Estudava no máximo um mês e parava. Não conseguia dar continuidade, não conseguia ter ânimo, nada funcionava. Mas quando eu decidi estudar para concurso da área policial, tudo fluiu e realmente eu precisava passar em um concurso, principalmente pela questão financeira, né? Eu vi ali um sonho e também uma necessidade. E eu abracei aquilo como se fosse a única saída para mim e abri mão de muitas coisas, abri mão de relacionamentos, abri mão de algumas amizades, de saídas. Realmente foi um ano de sacrifícios, mas que trouxe uma grande recompensa, que foi a aprovação e a transformação de vida, porque o concurso público, ele não apenas ele trouxe um cargo público, mas ele também abriu portas, inúmeras portas para mim, e hoje eu sou muito feliz, não somente com o cargo que eu tenho ali dentro da Polícia Civil, mas também com as mentorias, com as portas que se abriram, e tendo aprovado diversos alunos aí nos concursos mais disputados do país. No primeiro desafio, eu pude aprovar alunos para a Receita Federal, para auditor, para analista. Então, para mim, foi muito gratificante entender o processo do estudo, fazer com que eu tivesse aquele resultado e, além disso, poder possibilitar a mesma transformação na vida de outras pessoas. Então, eu fiquei muito feliz com isso, sou muito feliz também por conta de toda essa história que eu pude viver e estou vivendo ainda. É engraçado que a parte do teste de aptidão física, né, o TAF, tão temido por muitos, eu tinha uma grande dificuldade, apesar de estar aqui com o corpinho, né, não ter certas dificuldades assim no dia a dia, mas na hora de treinar para o teste de aptidão física, eu sentia dificuldade na corrida, né, porque eu não conseguia correr. Mas você é magra, você não consegue correr? Não conseguia correr. Chegava na esquina, já estava cansada, com dor assim aqui no abdômen, por conta da respiração, que era toda errada. E isso foi um desafio para mim. Eu precisava treinar, e quando eu comecei a treinar, minha mãe disparava na minha frente, ela corria e ficava tirando onda, falando que eu não ia passar desse jeito, que eu não conseguia nem correr. E ela dava um banho em mim, correndo. Ela treinava bastante essa parte de corrida e tudo mais, e eu não tinha esse hábito. E ali foi desafiador, né? Eu precisei treinar, precisei fazer um treino específico, semanal, algo que eu fui evoluindo de forma gradativa e consegui passar não somente nesse TAF, mas em todos os outros que eu participei devido às 6 aprovações naquele ano. E foi algo que me marcou, ter feito tantos TAFs, essa preparação foi interessante. Na parte do curso de formação, claro, é super emocionante, né? A vibração, a troca ali com os colegas, mas principalmente os aprendizados. Eu acho que o que mais marcou foi a vibração, né? A parte física também,
que era exigida. Tudo isso foi muito interessante. Na verdade, muito além daquilo que eu imaginei. É muito, assim, eu não tenho palavras. Às vezes a minha mãe fica perguntando, nossa, você vai morar na delegacia? Você vai ficar aí o tempo todo? Porque se a pessoa me falar que tem um extra para fazer ali, eu durmo, eu fico ali direto, porque a hora passa, você não sente. A atividade, fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta, não tem preço. Então, a atividade em si, ela é muito interessante, é viciante, porque você não quer parar realmente de trabalhar, de fazer aquilo, porque é algo realmente que não tem como descrever, a gente não pode entrar em detalhes, né, como o funcionamento, mas é incrível, eu admiro muito. Para mim a melhor polícia civil do Brasil é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente tem um trabalho excelente, claro que em toda instituição, obviamente, todo lugar a gente cabe melhorias, mas só tenho a agradecer à polícia, foi uma escolha que eu me sinto muito feliz. E a atividade, ela tem várias, né? Ali, várias opções, desde o plantão, desde o expediente, o dia a dia, as investigações, a parte operacional. Então, cada um se identifica com uma área. E dentro dessa área, dentro dessa atividade, dentro dessa função, você pode se dedicar e aprender e encontrar ali um sentido maior. Por exemplo, eu gostava sempre da parte investigativa, né? Algo ali que você conseguisse ir até o final de uma investigação. Mas, e o plantão, que é aquele contato que você tem ali com a população em si. E eu preferia o outro lado do que esse, mas acabei gostando também dessa parte de plantão, de dormir na delegacia, essas experiências. São experiências completamente diferentes, que trazem ali muitas experiências e aprendizados. Então, eu acho muito importante a gente transitar por várias áreas e encontrar ali a beleza de cada uma delas, né? Eu sou fascinada pela polícia, então é até um pouco, né, difícil falar. O concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu acho muito interessante, porque apesar de termos aí um espaço longo de um concurso para o outro, convoca muita gente. Então, o último concurso nós tivemos 400 vagas imediatas, mas foram convocados mais de 3 mil candidatos. Então, tivemos as vagas imediatas, teve um aumento e agora já estamos indo para um terceiro curso de formação. Então, todo ano está tendo um curso de formação. Então, é uma polícia que chama muita gente. É um concurso interessante por conta disso, né? E a questão da remuneração, né? A gente tem ali a terceira maior remuneração a nível Brasil. Então, paga bem. Claro que a gente poderia receber muito mais, né? Sendo policial, acho que o cargo em si, a polícia em si, poderia ser muito mais valorizada no Brasil de modo geral, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas de modo geral. Mas sim, é um salário, né, uma remuneração atrativa e é uma função encantadora. Então, claro que tem os riscos, não é fácil, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas tudo isso não dá para ser perfeito, mas tem o seu valor. De quando eu estava estudando, um pouco antes de começar o estudo para concurso, eu trabalhei com palestras e empresas, né? Na verdade, eu vendi livros de casa em casa para pagar os meus estudos. Como eu te falei, tive dificuldades financeiras durante a faculdade. Precisei trancar 3 anos, juntando todos, né? Todas as vezes que eu tranquei a faculdade, foram 3 anos. Então, eu cheguei a ir para o Canadá, vendi tudo que você possa imaginar, roupa, bolsa, bicicleta, e fui para o Canadá. Lá, faxinei casa, né? Faxinei casa, me mantive no Canadá, precisei voltar por questões de saúde. Aqui, comecei a vender livros de porta em porta. Por que isso? Porque eu estava com dificuldade financeira, estava difícil conseguir um emprego, então coloquei um monte de livros na minha mochila, bati de casa em casa, vendendo cada livro. Ali eu consegui pagar os meus estudos. Quando eu iniciei o estudo para concurso, eu já tinha esse histórico, né, de superação ali para conseguir pagar a minha faculdade e terminar os meus estudos. Então, quando eu comecei a estudar, eu pensava, eu quero usar isso que eu aprendi vendendo livros de casa em casa, as palestras que eu comecei a fazer em empresas voltadas para a área de saúde, e as pessoas adquiriam aqueles materiais, e foi através da educação que eu consegui pagar
o meu estudo, concluir a minha faculdade, porque lá atrás eu te contei, eu passei na Rural, eu passei na Universidade Federal com 17 anos, meu pai não deixou eu ir para a faculdade de Direito que eu tinha passado, depois eu passei para Psicologia na UF, mas eu não fui, porque eu preferia Direito por conta do leque de oportunidades, de opções. E ali, quando eu estava estudando para concurso público, eu pensava, nossa, eu aprendi, eu consegui estudar mais de um mês, eu tinha tantas dificuldades, eu consegui superar, eu consegui elaborar uma estratégia que aparentemente estava funcionando. Quando eu cheguei ao final, que eu estava a ponto, né, já de ser aprovada, eu já estava batendo na trave, pensei, quando eu passar, eu quero usar todo esse aprendizado que eu tive também para ajudar outras pessoas. Tinha pensado a princípio mentoria, palestras, mas quando eu passei nos concursos, eu tive a grande oportunidade de trabalhar com mentoria em um curso preparatório e ali eu dei continuidade, dali eu comecei a criar minha própria mentoria, dali eu entrei no Que Concursos e aí estou aqui até hoje e pude ter a oportunidade de acompanhar pessoas, ter a confiança dessas pessoas, ensinar cada uma delas, receber o carinho de cada aluno. Isso para mim foi incrível, porque antes mesmo de ingressar na polícia eu já iniciei, porque eu fui aprovada, com 2 meses eu já comecei a trabalhar com as mentorias, os meus primeiros trabalhos foram na área fiscal, né? E depois nem foi na área policial, eu treinei o pessoal para concursos fiscais e depois área policial, tribunais, e aí eu fui caminhando de forma gradativa, as oportunidades foram surgindo e eu me encontrei nisso, então me divido entre a polícia e entre a mentoria, meu coração ficou ali meio a meio, é algo que eu acho incrível, me sinto muito feliz porque você contribuir e mostrar para as pessoas que elas podem chegar onde elas sonham, né, naquele local que elas sonham, chegar é muito gratificante, porque as pessoas às vezes não confiam em si mesmas, acham que não, eu preciso ser muito inteligente, eu preciso disso, daquilo, não. Você só precisa acreditar que é possível chegar lá. Porque só depende de você. Eu não vou te contratar. Você só precisa passar naquela prova. Então depende de você, do dia a dia, do seu estudo, se você vai realmente abrir mão de algumas coisas, se você vai colocar como prioridade o seu estudo em prol, em detrimento de outras situações que não são prioridades naquele momento. Então tudo isso, poder mostrar para essas pessoas que elas podem alcançar aquilo que elas sonham, é muito, muito interessante. Mas, além disso, é organizar a vida delas, organizar os estudos, montar tudo aquilo que ela precisa, dar um caminho para ela seguir e alcançar a aprovação, que era a minha dificuldade lá atrás, né? Era conseguir essa organização, a saber, nossa, o que eu tenho que fazer? Ah, não consigo dar continuidade. Por quê? Porque não tinha o caminho. E hoje eu posso entregar esse caminho para os meus alunos, independente se é da área policial, se é de tribunais, fiscal, porque a essência ela é a mesma. E é uma essência que traz sucesso para qualquer área. Nossa, eu já encontrei algumas pessoas, sim, desejando desistir. Já encontrei alunos que, sabe, bateram na trave e achava que não ia dar certo e acabou fazendo uma prova que não estava apostando muitas fichas ali e acabou sendo aprovado. E foi um pouco parecido, né? E eu sempre falo para os alunos, não desista da prova que você ainda não fez. Eu quase desisti de uma prova, e se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Então, às vezes, a gente não passa na primeira prova, na segunda prova, mas é essa história, é esse caminho, é esse percurso que vai fazer diferença lá na frente, que vai fazer você poder ensinar outras pessoas, contribuir na vida de outras pessoas. Se eu tivesse passado na primeira prova, eu não teria a história que eu tenho hoje, não teria ajudado tantas pessoas. Então, é muito importante a gente entender que é um processo, as coisas não acontecem de um dia para a noite, e esse processo, ele é único de cada um. Então, isso não tem preço. Então, a minha história é a minha história, a sua é a sua história. E vai ser essa história que você vai apresentar diante dos alunos, vai poder motivar pessoas, vai poder direcionar as pessoas. Eu comecei a estudar em 2021, né? Ali
A partir de janeiro, comecei a organizar material, adquirir material. Em março, eu engrenei e aí eu estudei durante um ano. No caso, cada vez mais difícil, né? As pessoas, elas estão dominando as disciplinas de direito, por mais que ela não seja formada em direito, ela domina essa área de direito. Então, você começa a perceber que o diferencial começa a ficar ali na informática, no raciocínio lógico, língua portuguesa. Então, por exemplo, na área policial, principalmente no concurso da Polícia Civil do Rio, muitas pessoas fizeram notas altíssimas, mas reprovaram na parte de informática. Ficaram por uma questão de informática, só precisava fazer o mínimo, né? Metade, e não conseguiram. Então a gente percebe que a galera vai bem nessas disciplinas que são disciplinas comuns de vários concursos, e nesses detalhes acabam perdendo. Então, o que a mentoria ela ajuda nessa preparação? Principalmente a constância, a disciplina, a organização, saber o que estudar em cada dia da semana. O que estudar? O que eu vou estudar? É a parte teórica? Eu vou fazer exercício? Quantos exercícios? Mas exercício de qual assunto? De qual matéria? Revisão. Qual momento de revisar? Eu acho que o principal ponto que eu percebo é que a galera estuda, mas não revisa. Então, se você não revisa, você não vai lembrar desse conteúdo. Está estudando hoje para lembrar disso daqui a 3 meses, 6 meses, um ano. Dependendo do concurso que você está focado, você precisa lembrar desse conteúdo de hoje, daqui a um ano. Então, se você não revisar, você não vai lembrar. Você não lembra nem o que você comeu ontem. O que você fez ontem, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Você consegue detalhar exatamente o que você fez? Dificilmente. Então, a revisão ela é fundamental durante a preparação. E a mentoria, ela te entrega tudo isso. Ela espaça revisões durante o tempo que você tem ali para estudar, de acordo com o período que você fez o estudo teórico. Então, a gente estuda a teoria, de forma espaçada, elabora as revisões e também o momento de questões. Então, tudo isso fica muito mais fácil para o aluno, ele não precisa gastar tempo pensando em nada, é só usar o tempo investindo ali no estudo, executando as metas. Então, isso ajuda muito, otimiza o tempo e ajuda a ter algo mais direcionado e ser aprovado em um curto período de tempo. Porque o que eu gosto de fazer com os meus alunos é aprovar cada um deles em um curto período de tempo. Eu não quero uma pessoa estudando comigo 3 anos, 4 anos. Eu quero que ela estude ali durante um ano e consiga pelo menos uma aprovação. Então, a ideia é que a gente consiga aprovação em concurso em um tempo curto de preparação. Cada vez mais difícil, né? As pessoas, elas estão dominando as disciplinas de direito, por mais que ela não seja formada em direito, ela domina essa área de direito. Então, você começa a perceber que o diferencial começa a ficar ali na informática, no raciocínio lógico, língua portuguesa. Então, por exemplo, na área policial, principalmente no concurso da Polícia Civil do Rio, muitas pessoas fizeram notas altíssimas, mas reprovaram na parte de informática. Ficaram por uma questão de informática, só precisava fazer o mínimo, né? Metade, e não conseguiram. Então, a gente percebe que a galera vai bem nessas disciplinas que são disciplinas comuns de vários concursos, e nesses detalhes acabam perdendo. Então, o que a mentoria ela ajuda nessa preparação? Principalmente a constância, a disciplina, a organização, saber o que estudar em cada dia da semana. O que estudar? O que eu vou estudar? É a parte teórica? Eu vou fazer exercício? Quantos exercícios? Mas exercício de qual assunto? De qual matéria? Revisão. Qual momento de revisar? Eu acho que o principal ponto que eu percebo é que a galera estuda, mas não revisa. Então, se você não revisa, você não vai lembrar desse conteúdo. Está estudando hoje para lembrar disso daqui a 3 meses, 6 meses, um ano. Dependendo do concurso que você está focado, você precisa lembrar desse conteúdo de hoje, daqui a um ano. Então, se você não revisar, você não vai lembrar. Você não lembra nem o que você comeu ontem. O que você fez ontem, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Você consegue detalhar exatamente o que você fez? Dificilmente. Então, a revisão ela é fundamental durante a preparação. E a mentoria, ela te entrega tudo isso. Ela espaça revisões durante o tempo que você tem ali para estudar, de acordo com o período que você fez o estudo teórico. Então, a gente estuda a teoria,
de forma espaçada, elabora as revisões e também o momento de questões. Então, tudo isso fica muito mais fácil para o aluno, ele não precisa gastar tempo pensando em nada, é só usar o tempo investindo ali no estudo, executando as metas. Então, isso ajuda muito, otimiza o tempo e ajuda a ter algo mais direcionado e ser aprovado em um curto período de tempo. Porque o que eu gosto de fazer com os meus alunos é aprovar cada um deles em um curto período de tempo. Eu não quero uma pessoa estudando comigo 3 anos, 4 anos. Eu quero que ela estude ali durante um ano e consiga pelo menos uma aprovação. Então, a ideia é que a gente consiga aprovação em concurso em um tempo curto de preparação. Cada carreira tem a sua peculiaridade, mas eu acompanho muito mais alunos de outras áreas do que da área policial. Uma coisa que eu percebo na área policial é que os alunos são um pouco preguiçosos. Talvez seja essa palavra. Eu percebo isso. E quando eu tenho alunos da área policial, eu puxo mais a orelha deles. Porque se eles não aguentam ter uma disciplina para estudar para o concurso da área policial, se eles querem ter o distintivo, né? A Glock na cintura, mas não ficam sentados estudando, não fazem aquilo que precisam para alcançar o objetivo deles, eles não vão passar no teste de aptidão física, não vão ter a disciplina para isso, não vão passar no curso de formação, ou se ingressar na instituição, não vai ser o policial que a sociedade espera que ele seja. Então, a gente tem inúmeros desafios. Não é uma profissão fácil, é uma profissão linda, mas exige muito de cada um de nós. E se você não consegue ter essa disciplina, essa constância, esse foco durante a sua preparação para uma prova objetiva, dificilmente você vai ter para as outras partes, né, que te esperam. É só o início de uma bela aventura, de uma bela jornada, o estudo para a prova objetiva na área policial. Então, eu percebo que os alunos eles querem muita facilidade. Para a área policial, tenho ali 500 vagas, tenho 1.000 vagas, não preciso estudar muito. E aí não passa. E fica 2, 3, 4, 5 anos. E também não gostam muito de investir. Eu percebo isso da área policial. Já os alunos de tribunais, que visam concursos para tribunais, área fiscal, eles já entenderam que é uma concorrência absurda, que precisa estar com nível elevadíssimo e eles investem mais na preparação, têm um foco maior e às vezes está faltando isso para a área policial, porque nós temos diversas oportunidades para a área policial e com um quantitativo de vagas bem, né, bem superior ali do que da área de tribunal e tudo mais. Então, às vezes eu percebo que por ter esse quantitativo maior de vagas, as pessoas acabam achando que vai ser fácil, e não é. E aí vai de qualquer jeito para a prova, não consegue aprovação. E depois se assusta, como que você conseguiu passar em 6 concursos de um ano? Foco, disciplina, determinação, sacrifício. Isso tudo faz você ser aprovado. Não tem segredo. Sempre oriento os alunos, eles perguntam, depende de cada edital. Alguns editais, realmente, o tempo é muito curto. Então, a gente já vai dando aquelas dicas. Olha, começa a fazer uma caminhada, começa a correr pelo menos aí uma vez na semana, 2 vezes, vai pegando ritmo. Mas, ultimamente, os editais têm dado um tempo aí maior. Então, dá tempo de você estudar a prova objetiva, fazer a discursiva e depois fazer uma preparação para o TAF. Realmente, eu comecei a minha preparação para o TAF assim que eu fiz a prova objetiva e percebi que eu poderia ter passado. Não esperei sair o resultado, porque realmente ficaria muito curto. Quando eu fiz a prova, eu falei, fui mal, mas eu acho que foi o suficiente. Ou quando eu achei que, nossa, fui muito bem, eu já vou começar a me preparar. Porque eu fiz várias provas, né, cada uma ali com o seu nível de dificuldade, e ali, quando eu tive aquela percepção, eu já comecei a treinar. E tive, sim, algumas dificuldades iniciais. E o mais interessante foi o TAF. Gente, como que eu fiz aquilo? O TAF de natação. Eu não sei nadar, né? Não sei nadar. Já me afoguei horrores ali na Barra da Tijuca, no Recreio. Não é vergonha nenhuma falar. Me afoguei mesmo porque não sei nadar, gente. Eu amo praia, vou pra praia, mas eu não sei nadar e às vezes, né, ali te puxa e vem aquela onda, aquela coisa toda. Mas eu decidi fazer uma prova que tinha o TAF de natação. Eu olhei o edital e vi aquela parte de natação e pensei, poxa, não adianta eu fazer essa prova, porque se eu passar,
eu vou me afogar e não vai dar certo, gente. Eu não vou conseguir chegar ao final do concurso, né? Etapas eliminatórias. Mas eu conheci uma senhora quando eu estava numa viagem para fazer uma prova e ela disse: você tem que vir para cá fazer a prova do meu estado. E ela me chamou para ir fazer a prova. Eu falei: olha, eu não sei nadar. Ela falou: olha, isso aí você aprende. Você vem fazer a prova e você vai passar. E aí eu escutei, né, a voz da sabedoria. Eu falei: tá bom, se eu me afogar lá, pelo menos eu tentei. E aí, pelo menos é uma piscina, né? Não era um mar, né? Uma praia, já me afoguei na praia. Então, eu fui fazer a prova, acabou que eu passei nas duas provas, era uma de manhã e uma à tarde. Eu passei nas duas e aí veio o desespero, né? Como que eu vou fazer esse TAF agora? Tem corrida, tem natação, tem um monte de coisa, tem flexão, tem abdominal. E aí eu comecei a fazer uma aula de natação, mas olha, um caos. Não conseguia ficar com a cabeça debaixo d'água, sem beber água. Aquele negócio de botar a cabeça debaixo d'água, né, e bater os braços ali, não funcionava. Tinha que ficar com a cabeça fora d'água, porque senão eu ia beber a água inteira da piscina, não ia conseguir chegar até, né, o ponto lá que era necessário. Então foi um desafio, foi uma coisa muito assim, louca para mim. Minha mãe falou que não batia bem da cabeça, falou que eu estava doida, como que eu ia pular numa piscina com 3 metros abaixo de mim, de profundidade. Falaram que tinha 3 metros. Espero que seja verdade. E eu fiz esse TAF e eu passei. Foi assim algo incrível. Eu passei o dia inteiro fazendo uma meditação, me conectando comigo mesma, pedindo a Deus, pedindo a tudo que eu podia pedir para eu não passar vergonha naquela prova. Por quê? É gravado aquilo, né? Olha, imagina isso. E aí eu fui para o dia da prova, muito concentrada, e, e aí as pessoas vão nadando, né? E você vai esperando a sua vez. E aí uma pessoa, um dia anterior, que eu tinha conhecido, tinha perdido a prova. E era um rapaz que sabia nadar. Que a gente se encontrou, a gente foi pro rio, e ele sabia nadar. Ele estava nadando, pulando no rio e tal. Eu não pulei, porque eu não sabia nadar, eu já ia morrer antes da prova. Então, e eu via os meninos nadando e tudo mais, e eu soube que ele tinha perdido a prova no dia anterior. No meio da piscina, ele afundou. Acho que questão psicológica mesmo, porque ele sabia fazer aquilo. E aquilo me deu um certo nervosismo. E quando eu estava ali para fazer a prova, uma menina também que sabia nadar, ela também perdeu, né? Mas aí tinha a segunda chance, e na segunda ela passou. E aquilo foi acelerando meu coração. Eu comecei a ficar: ai meu Deus, se esse povo que sabe nadar tá perdendo, tá afundando, o que vai ser de mim, né? E aí eu me concentrei, eu acho que essa parte emocional, ela é muito importante na nossa preparação para concurso, não apenas na prova objetiva, mas isso me mostrou como que o fator psicológico, emocional, ele faz total diferença na nossa jornada de concurseiro, né? Que a gente é testado o tempo todo. E ali naquele momento eu pulei, a gente tinha que entrar na piscina para dali você, né, começar. E era nado livre, então você imagina o caos, né? Imagina a situação. Fui batendo o braço, a perna do jeito que dava, não sei como que foi, se ficou feio demais, se ficou bonito, eu só sei que eu cheguei lá. E não fiquei muito para trás, não. Eu cheguei bem rente ali com a menina que pulou na piscina comigo e consegui passar nesse TAF. E foi bem interessante porque minha mãe ficava perguntando: Milena, como que você passou no TAF de natação? Você não sabe nadar, tinha 3 metros abaixo de você. Como você fez isso? Você é doida? Eu falei: ah, mãe, fé e vamos lá. E o que eu pensava? No meio da piscina começou a cansar tudo, porque como eu não sabia bater os braços, as pernas ao mesmo tempo, eu tenho uma certa dificuldade em fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Bater perna e braço ao mesmo tempo, para mim, é difícil, entendeu? Ou eu bato o braço ou eu bato a perna. E ali eu tinha que bater as duas coisas. E começou a doer tudo, porque a cabeça ficava fora d'água. Porque se eu abaixasse, eu ia beber a água da piscina e já era. Então foi tudo meio estranho. E comecei a cansar. Quando eu olhava, a distância ainda estava grande. E como na época, passar no concurso para mim era a única saída,
E a questão financeira era algo também que eu buscava no concurso público, né, um trabalho e tudo mais. Eu olhava para aquele final lá e só pensava, 20.000 reais está ali, 20.000 reais está ali, que era o valor, né, da remuneração do concurso. E aí o braço foi voltando às forças e eu fui batendo e cheguei lá e deu tudo certo e passei. E é engraçado que quando eu compartilhei essas histórias com os alunos, isso motivou muito deles, né? Porque parece bobeira. Poxa, um TAF, mas não é. Estava em jogo um concurso de 20.000 reais, estava em jogo uma aprovação, que a partir dessa aprovação muitas portas se abriram também, muitas coisas aconteceram na minha vida. E é muito legal, é toda essa jornada, toda essa história que a gente vai aprendendo, né? A se superar, a aprender com essa questão psicológica e emocional. E hoje eu percebo que os alunos, eles sentem muita dificuldade com essa questão emocional. Muitos alunos, eles não acreditam, jamais pulariam numa piscina. Eu pulei numa piscina sem saber se eu ia conseguir sair dela. E isso eu trago para as minhas mentorias, eu mostro para eles que, mesmo sem nadar, eu me joguei na piscina e hoje talvez, qual é a piscina que você precisa entrar para chegar no seu sonho? Então não tenha medo, né? Faça a sua parte, confia em você, você consegue chegar até lá. Você não precisa nadar durante horas, era só durante um período ali, 1 minuto, 2 minutos. Então tudo isso pode mudar a sua vida. Foi 1 minuto que mudou a minha vida, com certeza fez parte ali de um processo que me trouxe onde eu estou hoje. E hoje, na verdade, a preparação para o concurso público, como eu te falei, abriram portas. Então hoje a minha fonte, né, não é apenas o concurso, na verdade, são outras coisas também. E já me perguntaram, Milena, por que você não deixa isso para fazer somente as mentorias ou dar aula? Não, porque aquilo ali é o meu sonho. É aquilo ali que me proporcionou outras coisas. Então, eu me sinto completamente realizada quando eu vou para o meu trabalho, eu vou feliz para o meu trabalho e cada dia é um dia diferente. Eu não gosto de todos os dias ter a mesma coisa. Então, todo dia é um dia diferente. Eu queria isso, algo dinâmico. Vou chegar lá, vai ser X. Amanhã já é Y. Ou daqui a 12 horas já está tudo diferente. Então, não tem ali uma rotina, tem uma rotina de horários, essas coisas, mas de atividade não. Cada dia você tem uma atividade nova, tem um caso novo, tem algo para você descobrir diferente, ou atender pessoas diferentes, ou fazer atividades diferentes. Então, é um aprendizado constante e é uma profissão que eu me identifico desde criança, é algo que eu sempre quis ser. Obviamente, tem as suas, né, ali os seus detalhes, pontos que você precisa levar em consideração, se você tem família, se você não tem, se você é solteiro, se você, né, tem várias questões ali que vão te desafiando, mas o cargo em si é algo que eu me identifico, que eu gosto. E se você me perguntar, Milena, pretende fazer para outro concurso? Se eu encontrar algo que me deixe mais feliz do que ser policial civil no estado do Rio de Janeiro, eu penso. Mas hoje eu não conheço algo que possa me deixar mais feliz. E não é questão financeira, porque a questão financeira a gente conquista, né, com outras atividades que eu tenho, mas a atividade em si, né? Vou buscar um outro concurso? Por que não um concurso? Por que não escolher aquele concurso de 20 mil? Você escolheu esse aqui. Bom, como eu falei, eu não escolhi a Polícia do Rio de Janeiro, ela me escolheu, então é aqui que eu tenho que estar e aqui eu faço a diferença na vida de muitas pessoas. O fato de estar aqui no Que Concursos, o fato de ter diversos alunos, então tudo isso me motiva e hoje eu não olho o concurso como uma questão financeira. Então, se uma pessoa me perguntar, você faria um concurso de 30.000 reais? Não sei, não sei, porque eu sou feliz onde eu estou e a questão financeira não é tudo. É importante,
Mas não é tudo. E quando você estuda para concurso público, pode ter certeza que você vai ter um leque de opções e de oportunidades. É só você abraçar cada uma delas e o salário vai ser só um a mais no mês que você vai receber. É só você aproveitar as oportunidades, entender que é um processo e que no meio do caminho muitas coisas vão surgindo também. Um dia você vai estar lá, fazendo a mesma coisa que você está assistindo.